Eu saúdo todos os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero agradecer também pela oportunidade que foi me dada neste momento de passarmos aqui esses minutos estudando a palavra de Deus. A fé, a dúvida e a vitória. Muitas vezes, irmãos, acontece conosco na nossa vida diária, tanto na nossa vida, no dia a dia, no trabalho, como também na vida espiritual. Muitas vezes nós não temos fé naquelas coisas que iremos fazer e, no mesmo momento, também a dúvida vem na nossa mente, vem aquela interrogação: faço ou não faço? Vai dar certo ou não dá certo? Será que eu vou alcançar a vitória ou vou alcançar a derrota? Isso muitas vezes vem a interrogação em nossas mentes, Mas o povo de Israel, na sua vida, tanto quando eles eram escravos no Egito, eles ficaram lá sofrendo os horrores, e muitas vezes vinha a interrogação neles: será que nós vamos passar o resto da nossa vida sendo escravo numa terra estranha, sendo que Deus nos prometeu pela semente de Abraão que iríamos ser uma descendência, ter uma terra que mana leite e mel? Cadê esta terra que não aparece? E aqui nós estamos sofrendo, sendo escravos, sendo maltratados, chicoteados. E muitos ali, eles tinham fé, muitos também vinha ali a dúvida. José, quando o povo saiu do Egito, levaram os ossos de José com ele. Mas José, quando estava abençoando seus irmãos, quando seus irmãos estavam lhe pedindo perdão por ter vendido para o Egito, ele diz: olha, o Senhor fará vocês sair deste lugar. Foi a profecia de José. E eu quero que vocês levem os meus ossos também. Então foi essa a profecia de José. E o povo, os israelitas ali naquele momento, ficaram: será que esta profecia não vai se cumprir? 400 e tantos anos estamos sendo aqui maltratados, temos que trabalhar como escravos. Cadê este Deus? Cadê o nosso Deus? E muitos ali, apaziguando a eles: calma, meus irmãos, calma que vamos conseguir a vitória. E muitos ali duvidavam, e muitos morreram também duvidando da palavra de Deus. E quando eles saíram do Egito, eles saíram alegres, mas no momento da provação, eles duvidaram. No momento que eles tinham de exercer fé, eles perderam a crença em Deus. Naquele momento que eles, saindo do Egito, chegaram defronte ali o mar, e eles dizendo: olha, o exército de Faraó está ao nosso encalço. Na frente tem água. E agora, para onde iremos? O que vamos fazer agora? Certamente vamos morrer. Mas Moisés disse para eles: calma, que o Senhor dará o quê? O livramento neste momento. Mas no meio do povo de Israel havia também egípcios também. Pessoas que converteram ao Deus verdadeiro, mas naquele momento a dúvida vieram aos seus pensamentos naquele momento e fizeram ali um montinho: olha, não adianta, vamos morrer. E Moisés diz: calma, que a vitória virá. E Moisés disse para eles: olha, fiquem quietos, vocês verão o livramento do Senhor. E Moisés, Deus falou: Moisés, toque na água com o seu cajado. Moisés ali tocou e as águas se abriram. E naquele momento veio a vitória. E eles atravessaram o mar. Está vendo? São experiências que nos levam ao tempo. Não estivemos lá, mas nós, pela fé, nós sabemos que isto o quê? Aconteceu.
E o povo ali atravessou. Mas o povo foi pelo deserto 40 anos ali andando, e muitos duvidando, sem água, né? E eles clamando: Moisés, mas lá no Egito não tinha sepulturas, por que traz para nós morrermos aqui, neste deserto, né? Nós queremos água. E o povo teve uma experiência notável. Quando Deus falou para Moisés: faz o seguinte, Moisés, levante uma serpente de bronze, e aquele que olhar para a serpente será curado da sua enfermidade, das suas feridas. E nós sabemos que aquela serpente é simbolizado quem? Cristo, é simbolizado Cristo. Porque Cristo diz lá na pregação dele para os judeus, para os discípulos, dizendo: olha, quando o Filho do Homem for levantado da terra, todos o quê? Todos atrairei a mim. Né? Fazendo menção da serpente no deserto. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E muitas pessoas ali olharam com fé e foram curados. E outros não, porque a dúvida estava em seu coração, dizendo: isso não vale nada, é apenas esse metal, isso não simboliza nada em minha vida. Né? E muitos ali morreram, e outros também creram e foram o quê? Sarados daquela maldição, né? Por causa do pecado das pessoas murmurando contra Deus. Deus salvou-os da escravidão, e eles colocando a culpa em Moisés, dizendo que queria isso, queria aquilo. E Deus ali mostrou para eles que a fé, ela resolve os nossos problemas. Né? Agora, o homem também, agora vindo assim para o Novo Testamento, homem paralítico, 38 anos que a Bíblia diz, não andava, ficava ali deitado em uma cama, ali, uma esteira, vamos dizer assim, né? Esperando alguém, né, para trazer uma palavra de conforto. Que a crença do povo na época tinha uma superstição que as águas daquele tanque seriam agitadas por um anjo, e todo aquele que chegava primeiro, dava o mergulho na água, seria o quê? Curado da sua enfermidade. Sabemos que isso é um mito, né? Era apenas uma crença da época, que ali existiam várias crenças, e isso era uma superstição. Era uma água assim, medicinal, vamos pôr assim, né? Que fervia ali pelo movimento, assim uma coisa natural do solo, da terra mesmo, e eles pensavam que o anjo ali agitava as águas, aquele primeiro que descia será curado. E aquele homem ali deitado, e Cristo chegou para ele, dizendo: você quer ser curado? Uma pergunta um quanto assim, meio assim, desconexa, né? Porque se a pessoa está doente, perguntar para ele o que ele quer, ele vai querer o quê? Ser curado. Você quer ser curado? Ele diz: olha, mestre, olha, Senhor, toda vez que a água é agitada, não vai na minha frente, não tem ninguém que me ponha, né, lá dentro daquele tanque. Aí Cristo disse: levanta-te e anda. Então aquele homem: que água maravilhosa essa, não precisei ir até a água, não precisei dar um mergulho. E agora, aquele homem levantou naquele momento, apenas ele exerceu que a fé. Ele creu, ele não sabia quem era Cristo. Ele não conhecia. Né? Apenas o homem passou ali, então eu vou levantar. Se o homem mandou, né? E ele levantou e foi curado. Né? Então, como na lição também hoje do dia, né, falou daquela mulher que há 12 anos tinha um problema hemorrágico. Né? Ela sofria de hemorragia, gastou muito, o seu dinheiro todinho com os médicos. E os médicos só o quê? Pegaram o seu dinheiro, né, e não trouxe a solução para aquela mulher.
médicos corruptos, vamos dizer assim, né? E aquela mulher, ao ouvir falar de Cristo, ela disse, eu tenho fé que eu vou ser o quê? Curada. Mas onde eu vou encontrar este homem? E saiu à procura, né? Saiu à procura do mestre. Então, vendo a multidão, ela pensou, é agora. É agora que eu vou exercer, agora que eu vou ser curada. Mas essa multidão está impedindo que eu chegue de frente a ele agora. Mas ela pensou, somente eu tocando em suas vestes, eu vou ser curada. Está vendo a fé desta mulher? Ela não duvidou. Ela não duvidou. Ela apenas exerceu a fé. E ela tocou em Cristo. Naquele momento que ela tocou, ela sentiu um alívio. Automaticamente, quando ela chegou até Cristo, o sangue estava correndo, é lógico. Ela estava com problema de hemorragia. Né? Quando ela tocou, ela sentiu que parou, coagulou. Opa, que maravilha. Ela foi curada no momento. Né? E Cristo diz, olha, quem me tocou? E o discípulo, mestre, todo mundo está te tocando aí, está passando, está encostando em você. Agora você pergunta quem te tocou? Não, aqui é um toque diferente. É o toque da fé. Eu senti que de mim saiu virtude. E naquele momento, aquela mulher foi curada. E quando Jesus chegou perto dela, ela com medo, ela pensou que ela ia receber uma repreensão de Cristo, né? Por ter tocado. Ela ficou ali no cantinho, né? Quietinha, só olhando. E Cristo disse, vai a tua fé? A tua fé te salvou. E quando Cristo curava muitas pessoas, dizia também, vai e não o quê? E não peques mais para que não te suceda coisa pior. Tá vendo? Então o pecado é uma maldição que nos traz derrota, nos traz doenças também. Né? Por isso que Cristo diz, não peques para que não suceda o quê? Coisa pior. Um filho também de um senhor que sofria era epilético. Então, naquela época, as doenças que eles não descobriam as causas, para eles o que eram demônios, né? E esse jovem, ele tinha um problema de epilepsia. Atacava ele caía na água, começava a babar, nós sabemos como, né? São as pessoas epiléticas. E os discípulos olhando lá, não conseguiam fazer nada. E o pai do garoto chegou até Cristo e disse, Senhor, mestre, os seus discípulos não conseguem fazer, meu filho está endemoniado. Uma hora o demônio joga na água, outra hora joga no fogo, sai rolando pelo chão. E Cristo chegou e curou aquele jovem. Mas aquele senhor, né, disse, mestre, ajuda na minha incredulidade, né? Ajuda na minha falta de fé. Então sempre nós devemos pedir a Deus, olha, nos ajude. Porque muitas vezes, irmãos, nós duvidamos até das coisas que vemos e das coisas que nós não vemos. Aí que vem a dúvida em nossa mente, em nosso coração. Né? Em Tiago, no capítulo 1, versículo 2 a 8, diz o seguinte, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, né? E lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. E alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então a pessoa que ele
ele é oscilante. Tudo que ele faz, ele não põe a determinação, ele não coloca a fé naquilo que ele vai fazer. Então, ele é instável. Uma hora ele perde, outra hora ele ganha, né? Ele não tem um padrão certo. A maioria das vezes é só derrota. E muitas vezes a vitória difícil virá, não é isso? Agora, para isso, deve ter o quê? A fé vitoriosa, que está escrita em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que é a importância da fé na nossa relação com Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, todos nós não vemos Deus. Não vemos. Mas pela fé, nós sabemos que Deus o quê? Que Deus existe. Então, isso o quê? É fé. Mais do que um imperativo e uma convocação para crermos, é uma demonstração de como a fé é fundamental nas muitas práticas do dia a dia. Sem fé somos nada. Sem fé não é gerada esperança em nós. Sem fé não conseguimos nada. Sem fé andamos sem rumo, sem destino e sem Deus. Então a pessoa ele fica acabada, a pessoa se acaba por não ter fé, por sempre a dúvida bater em seu coração. Uma pessoa dessa, ela é um perdedor. Ele sempre perde, né? E é por isso que nós devemos exercer a nossa fé, tanto na nossa vida material como na nossa vida espiritual. Quando eu saía para comportar com vários irmãos, e a gente ia assim, praticamente no escuro, né? A gente, vamos para tal cidade, fazer isso, fazer aquilo. Mas chegava na cidade, começava a trabalhar, esse irmão Zé Adão, Toninho, aqui a gente saía junto, né? Saulo, na equipe, a gente sempre trabalhava em equipe. Irmãos, e não vendeu nada. A gente partiu o quê? Para outro local. Então a gente ia o quê? Com fé, mas muitas vezes não conseguimos o nosso objetivo. Que os planos de Deus, muitas vezes, não são o que? Os nossos planos. Né? E tinha que partir para outro local. Então assim é a nossa vida espiritual. Nós temos que exercer a fé e crer que as bênçãos virá. Talvez não venha no momento, mas ela o quê? Ela vai vir, a bênção vai vir depois, né? Então, irmãos, Jesus exorta o apóstolo Pedro que ficara estupefado quando viu que a figueira que ele amaldiçoou havia secado. Quando Cristo foi procurar figos ali na figueira, não havia figos. Aí Cristo o quê? O que Cristo diz? Não dê mais figo em você, nesta figueira. E amaldiçoou. Não é que Cristo vai amaldiçoar ali as árvores frutíferas. Ele quis aquilo apenas uma demonstração do povo dos judeus que rejeitou o quê? A Cristo, né? Então, Pedro chegou e disse: mestre, mas você só falou e a figueira ali secou. E Cristo diz o seguinte, né? Tem de fé o quê? Em Deus. Tem de fé em Deus, né? Passando então a discorrer a Pedro a importância da fé para fazer grandes obras e até remover montes. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz. Então a fé, ela é importante na nossa vida,
para que nós alcançamos o quê? A vitória nas nossas relações, tanto de trabalho, quanto para com Deus e também quanto no nosso conjunto em família, com vizinhos, etc. Então é isso que nós devemos exercer, né? E Cristo diz, né? Tudo isso, se você crer, vai o quê? Acontecer em sua vida. Então a fé também, ela é testada pelas circunstâncias adversas de nossas vidas. Então o apóstolo Tiago, ele disse: meus irmãos, considero motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Ninguém quer passar por provações. Ninguém quer. Muitas vezes, quando a provação vem, na maioria dos casos, a tendência é da pessoa desanimar. Mas o apóstolo Tiago diz que nós devemos o quê? Alegrar, porque ela produz o quê? Perseverança em nossa vida. A provação, ela produz perseverança. Porque se passamos por provações, suponhamos que a pessoa está precisando de um trabalho. Está precisando de um trabalho. Então ele bate uma porta, bate noutra e não consegue. E isso mostra para ele que ele tem que ter o quê? Perseverança, que quando ele bater na próxima, talvez ele vai encontrar, ele não pode parar de bater. Assim, quando a gente comportava, batia em uma porta, não é isso assim, recebia, muitas batia a porta, pá, não quero saber de nada, ia para outra e conseguia a venda, né? Conseguia vender o livro. E se a pessoa desistisse no primeiro momento, ele não ia conseguir também lá na frente. Me lembro uma vez, bati na casa do Senhor, ele abriu a porta, lá em Itajubá. O sul sempre é duro para vender, né? Então ele disse para mim: olha, não posso te atender, porque eu estou vendo televisão. E aquilo, ele falou: puxa vida, está vendo televisão e não quer me atender, é um absurdo, né? Tudo bem, parceiro, não tem nada a ver não. Aí fui para outro lugar e consegui o que é a venda. Se eu tivesse naquele momento desanimado, o cara não me atendeu, só que está vendo televisão, isso é um absurdo, vou para casa, eu vou para a casa e vou estudar, vou deitar, vou fazer qualquer coisa, fazer almoço mais cedo, e não ir o quê? Trabalhar aquele restante daquele dia. Então muitas vezes, irmãos, a gente bate uma porta e não recebemos a resposta necessária, mas a resposta está lá na frente. Tem até um livro que diz, né? O sucesso está na curva. O sucesso está na próxima curva. E assim a pessoa vai indo até ele encontrar ali o sucesso. Então, irmãos, aqui mostra também que a fé também, nas nossas orações, ela é essencial. Porque ele diz também, porque se nós temos falta de sabedoria, nós devemos pedir a quem? Pedimos a Deus, porque dá livremente, não cobra nada, e é de boa o quê? De boa vontade, né? Então, e muitas vezes também, o apóstolo diz, que quando pede, não recebe, pois pedem por motivos que? Errados. Aí Deus o que? Não vai nos atender. Porque estão pedindo para motivos errados, não vai ser bem em nossa vida, não vai trazer benefícios à nossa família, nem ao nosso próximo, ao nosso vizinho, ao nosso irmão, não vai trazer nada disso. Também nas tentações, nós devemos orar com fé. Quando alguém for tentado, jamais dizer: mal, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, quando Deus tenta, né, vamos dizer assim, Deus traz logo o quê? O escape. Deus dá para nós um local, uma saída, um desvio para que nós possamos desviar ali da tentação. Agora, quando vem do nosso próprio intelecto, da nossa própria mente, do próprio inimigo, o inimigo não dá solução nenhuma para a tentação. Ele não dá o remédio. Por quê? Porque ele quer que a gente o quê? Se
perde, que nós se enroscamos, caímos e não levantamos. O interesse dele é isso. Então é por isso que ele não dá a solução para ninguém, mas sim Deus dá. A pessoa dizer, olha, fui tentado por Deus, né? Se ele não conseguiu vencer, ele não pode dizer que foi tentado por Deus. Foi tentado pela sua própria cobiça, assim como Eva foi tentada. Ela cobiçou, e cobiçando, o que acontece? O inimigo nos apanha na própria teia que armamos ali, e ficamos ali presos, e não temos saída. Mas Deus dá-nos a saída, né? Tem outra coisa importante aqui, não julgar o nosso próximo. Muitas vezes acontece, ficamos julgando, né? Diz aqui também, Tiago, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não faço diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Muitas vezes nós ficamos fazendo o quê? Diferença entre irmãos, entre pessoas, né? Temos assim, fazendo acepções de pessoas. Se é uma pessoa que tem mais poder aquisitivo, aquele somos amigos. Aquele que é pobre, nós somos amigos, mas não somos tão amigos quanto somos daquele que tem dinheiro, né? Mas nós devemos ser um para com todos, né? Agora a dúvida também, ela gera derrota. No livrinho Fé e Obras, tem uma experiência, contando lá, de uma senhora. Ela estava em um picadeiro, num circo, né? Assistindo ali várias apresentações. Ela vendo ali um malabarista pulando, pegando o trapézio, etc., caindo e tal. E ela, mas como que essa pessoa faz isso? Andando sobre uma corda e tal, com um carrinho na mão, etc. e tal. E ela, poxa, e aplaudindo aquela pessoa. E ele chegou e disse para ela, você acha que não, você consegue fazer, você é vitorioso, você vai passar por isso, com esse carrinho na mão, você passou com várias coisas. E ele disse para ela, entre no carrinho, que eu vou passar com você. Ela disse, não entro. Então, o que ela, naquele momento, ela estava com a fé que aquela pessoa iria passar, mas naquele momento que chamou para exercer a fé dela, o que ela disse? Não vou entrar no seu carrinho. Então, ela duvidou. Assim acontece conosco também. Nós cremos, temos a fé, mas quando ela vem para que nós possamos exercer, nós paramos, não, agora eu não vou não, vai dar errado. Não vou arriscar. E perdemos as bênçãos de Deus, né? Assim como o garimpeiro, né? Ele está ali no buraco, cavando, tem um veio de uma pedra aqui, ele vai para lá para a direita, o veio vem para cá, ele vai para a esquerda, se desce para baixo ele vai junto, se vai reto ele está indo, fica cheio de buraco, parecendo uma toca de uma topeira, né? Todo lugar tem buraco. Então, ele não acha nada, desisto, vai embora. Aí chega para o outro, você quer me comprar o meu local? É desse jeito que eles fazem. E o outro, não, eu dou X, tá, tudo bem, pagou. E aquele que comprou começa a cavar, acha pedra, está vendo? Acha pedra preciosa. Naquele momento, faltando poucos centímetros, ele encontrar a recompensa do trabalho dele. Mas ele desistiu no momento que ele estava cansado, que ele estava duvidoso, que ele estava desistindo de tudo. Que encontrar a recompensa do trabalho, ele parou, está vendo? E o outro recebe aquilo ali de mãos beijadas praticamente, e o trabalho que o outro fez foi todinho, não precisou, só apenas cavou alguns centímetros, pegou a pedra preciosa, né? E mostra para aquela pessoa, e a pessoa o que faz? Ele fica pensando, puxa, para que eu fui vender? Por que eu não tentei mais um pouco? Então, irmãos, é isso que acontece muitas vezes. As coisas estão tão próximas de nós, e por nosso cansaço, que havemos trabalhado muito tempo em determinada coisa,
chegamos a um momento que fracassamos, a derrota vem e o outro recebe a bênção em nosso lugar. Então nós não devemos fazer assim. Nós devemos ir em frente, custe o que custar. Mesmo desanimado, nós devemos partir para a frente para conseguir, como diz o apóstolo Paulo, olha, eu esqueço de todas as coisas que ficaram para trás de mim, não quero nem saber de derrotas, isso aí, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para frente, para Jesus, eu vou olhar para o alvo que está à minha frente, né? Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Agora eu quero olhar sempre para frente, não importa para mim o que está ao meu lado, porque o salmista Davi diz, né? Cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas vem a promessa, mas tu não serás o quê? Tu não serás atingido. Aí diz, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Deus diz, né? Eu sou o teu protetor. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora nos mostra também que nós devemos conquistar o impossível. Conquistar o impossível. O possível é fácil. Agora o impossível, já disse, né? Impossível. Mas pode se conquistar também. Uma pessoa diz, olha, isso é difícil fazer, mas não é impossível. Quando Deus disse para Josué, olha Josué, vai aqui até aquela cidade, eu quero que vocês tomem Jericó. E Josué, Senhor, mas lá tem muros, são bem vigiadas, como iremos tomar aquela cidade? É impossível. Mas Deus deu um plano para Josué, vá, que você irá o quê? Conseguir tomar aquela cidade. Então Josué, ele pensando numa estratégia de guerra, né, que era um guerreiro, um comandante de guerra, lá naquele local, pensando, chegou o anjo para ele e já assustou. Não, olha, todos os nossos inimigos. Não, não sou não, eu estou do seu lado. Você vai tomar essa cidade. Então, como nós sabemos da história, rodearam a cidade durante 7 vezes. E os muros caíram. Mas caíram por quê? Pelo poder de Deus. Mas para isso o povo tinha que exercer a fé em Deus, porque senão os muros não iam cair. E eles exerceram a fé e Deus derrubou os muros da cidade. Não foi eles que derrubaram os muros com barulho, né? Um barulho não derruba muro, não derruba casa, né? Mas sim, o poder de Deus em resultado da fé dos comandados por Josué. E tomaram aquela cidade. Então, irmãos, muitas vezes em nossa vida tem muita coisa que nós devemos conquistar, o impossível, né? Para nós é impossível, mas para Deus é o quê? Para Deus é possível. E para isso, o que devemos fazer? Olha, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Isso aqui é a receita. Tudo bem, ele pode ser feliz, assim, entre aspas, não guardando os mandamentos de Deus, pode ser um empresário, né? Pode pisar o sábado, pode fazer o que quiser, né? Ele é feliz ali. Mas esta felicidade pode acabar, que a felicidade é só em Cristo. Porque a pessoa exercendo o poder, a fé em Cristo, ele irá alcançar a vitória, né?
Então nós devemos pedir a sabedoria de Deus, crer nas promessas de Deus e obedecer a palavra de Deus. E a vitória virá em nossas vidas. Ser paciente e fortalecer até a vinda de Cristo. Muitas vezes trabalhamos e chegamos a um determinado tempo, aí paramos e desistimos, né? Por isso que muitas vezes tem pessoas, vai numa praça cheio de aposentados lá jogando xadrez, jogando dama, né? A pessoa fala, eu já trabalhei muito tempo, agora vou trabalhar mais. Mas ele está perdendo, porque se ele trabalhar, ele vai ter o quê? Saúde, certo? Ele vai trabalhar, ele vai ter coisa para fazer, e a sua vida não vai ficar o quê? Atrofiada ali, né? Então é por isso que deve fortalecer, deve trabalhar, deve ter tudo nas mãos e exercer fé, que a vitória virá. Diz aqui, no Fé e Obras, na página 48, devemos fazer tudo o que pudermos de nossa parte para combater o bom combate da fé. Devemos lutar, labutar e esforçar-nos por entrar pela porta estreita. Sempre devemos pôr o Senhor diante de nós, com mãos limpas, com coração puro. Temos de procurar honrar a Deus em todos os nossos caminhos. Foi-nos provido auxílio naquele que é poderoso para salvar. O Espírito de verdade, a luz nos vivificará e nos renovará por suas misteriosas atuações, pois todo o nosso progresso espiritual vem de Deus e não de nós mesmos. O verdadeiro obreiro terá poder divino para ajudá-lo, mas o ocioso não será sustentado pelo Espírito de Deus. Então, o ocioso, ele não ganha nada, porque a vida dele é ociosidade. Então, irmão, devemos o quê? Exercer parte para combater com fé. Assim diz o apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, guardei a carreira, né? Venci, guardei a fé. E naquele momento falou, olha, a coroa da justiça está preparada para mim neste momento. Mas não só a mim, para quem mais? Para todos, né? Que alcançarem a fé, será vitorioso. Que nossas vidas sejam pautadas pelo cumprimento dos mandamentos de Deus. Só assim teremos vitórias em tudo que praticarmos, né? Que Deus nos dê a sua graça. Amém.